orar em nome de Jesus para começarmos a nossa SEB? Fica de pé em nome de Jesus, você que pode. Graças a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui nesse lugar. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a compreender, ó Pai, o que diz respeito à tua palavra. Te agradeço, meu Deus, porque os seus filhos vieram aqui, Deus, com fome e sede de aprender, ó Pai, de quem o Senhor é. Meu Deus, em nome de Jesus, me capacita nessa noite para que eu possa crescer junto com os meus irmãos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, não só hoje, mas para sempre oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos iniciar o livro de Jó. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Vai ser um pouco corrido, tá? Mas prestem bem atenção. O livro de Jó é um livro poético, que faz parte do Antigo Testamento. Vou pedir para você já abrir a sua Bíblia, se você a trouxe. Enquanto você vai abrir o livro de Jó, eu vou falando. O tema central desse livro revela como Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E ele cumpre os seus propósitos do jeito dele. Nós não conseguimos sondar a vontade de Deus. A gente não consegue, de certa forma, falar, olha, o Senhor vai agir dessa forma porque Ele é Deus. Não, Ele tem a sua maneira de agir. Deus, Ele age segundo a vontade dEle, segundo a soberania dEle, segundo os preceitos dEle, no tempo dEle. Nós não conseguimos controlar o Senhor. Nós não colocamos o Senhor numa caixinha e o controlamos. E Ele cumpre os seus propósitos mesmo através do sofrimento. Amém? Na verdade, o livro de Jó explora justamente a questão do sofrimento do justo. Afinal de contas, Jó, ele era um homem justo. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 1. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, gente, é muita coisa. 500 juntas de boi, meu Deus do céu, e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Pula lá para o versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, olha o que Deus disse a Satanás. De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então nós sabemos que Jó era um homem justo, íntegro, e ele se desviava do mal porque o próprio Deus reconhecia isso nele. E o que ele fez para merecer tamanho sofrimento? Não é verdade? O autor e data do livro, a autoria desse livro é um dos assuntos que despertam maior curiosidade entre os teólogos. Isso porque não há nenhuma informação a respeito de quem foi essa pessoa. Incrível que alguns livros, de certa forma, dão um norte, dão um direcionamento. Mas o livro de Jó não tem base, não tem direcionamento nenhum sobre a pessoa que escreveu esse livro. Existe uma linha que aponta a autoria para um de seus amigos, um dos 3 amigos que foram lá e fizeram um questionamento errado com Jó. E essa linha teológica aponta para um desses amigos, porém é especulativo, meus irmãos, não tem ninguém definido. E se o autor ele não é definido, pré-definido na palavra, a data também não. A data, a composição também. Não é possível afirmar com exatidão quando o livro de Jó foi escrito. A história de Jó parece passar no tempo patriarcal e a Bíblia nos dá alguns direcionamentos. Porque Jó, olha só, o livro de Jó deixa claro que Jó viveu aproximadamente 200 anos. Então, na época patriarcal, os homens tinham essa longevidade. Então, através desses sinais, dá para saber que ele viveu esse tempo todo, na época patriarcal. Abra sua Bíblia no livro de Jó 42. Jó 42 não é uma música, tá? Jó 42, versículo 16.
Glória a Deus. Depois disso, Jó viveu 140 anos, depois de tudo o que aconteceu, que ele perdeu os seus bens, perdeu casa, perdeu o filho, não perdeu mulher, perdeu tudo menos a mulher. E depois disso, ele viveu 140 anos. Ele viu seus filhos, descendentes deles, até a quarta geração. E o versículo 17 diz: então morreu em idade muito avançada. Puxa vida, viver quase 200 anos. Jó também desempenhava o papel de sacerdote da família, algo também que arremete o período patriarcal. Além disso, as riquezas que nós lemos aqui no início, não era medido por valor monetário, não era moeda, não era prata, não era ouro, né? A riqueza de Jó era embasada no tamanho de seus rebanhos, né? Fala que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tudo isso mostrava que Jó era um cara muito próspero. Naquela época, a sua riqueza não era medida por prata e ouro. Então, talvez Jó tenha vivido num tempo anterior a Abraão, ou talvez ele seja um conterrâneo dele. No entanto, o que de fato se sabe é que ele tinha um conhecimento verdadeiro de Deus. Uma vez que Jó provavelmente tenha vivido na época dos patriarcas, isso não significa que o livro de Jó foi escrito nesse período. Na verdade, possivelmente o autor do livro de Jó não foi Jó que escreveu, tá, gente? Então, provavelmente o autor do livro de Jó foi alguém que viveu num período posterior e usou escritos antigos, os tempos dos patriarcas. A evidência é a forma em que Jó se trata com Deus, a forma em que Jó fala. Aliás, que o autor fala a respeito de Jó em relação a Deus. A forma em que Jó tratava a Deus, chamava Deus de Yavé. Yavé é um atributo, é um título, é um nome da época da aliança que Deus fez com Israel. Amém? Glória a Deus. Estou muito nervoso, irmãos. Todo mundo calado. Portanto, tudo indica... Portanto, tudo indica que o autor do livro de Jó era um israelita. Pelo estilo de escrita, muitos eruditos eles têm sugerido que esse autor escreveu entre o tempo de Salomão e o período próximo ao exílio, que é no ano de 1970 a 580 a.C. Sobre a mensagem do livro de Jó. Primeiro, a mensagem do livro de Jó mostra que Deus permite que os justos sofram, sem que isso seja um problema para a sua infinita bondade e justiça. O livro de Jó responde o principal questionamento a respeito do porquê os justos sofrem. Gente, o livro de Jó, não, por mais que seja um livro poético, Jó é real, viu, gente? Ele realmente nasceu, ele viveu e morreu. Não é uma poesia, o livro é poético. Obrigado, Dani. Estava precisando. Mas é real isso aqui. Existem linhas teológicas no mundo afora que, quando chega nessa parte, eles pulam. Existem linhas teológicas que não creem que Deus permite o sofrimento de um justo. Eu aprendi na antiga igreja que eu congreguei, que Deus vira para Satanás e fala para Satanás assim: ele já está em suas mãos. Gente, olha que perigo isso. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então, Satanás ele tinha o total direito de tocar na vida de Jó. Gente, olha que absurdo isso. Olha que teologia satânica. Eles atribuem algo que Deus fez a Satanás. Puxa vida. Então, por que não foi Satanás que restituiu tudo? Vocês entendem? É perigoso isso. Existe um argumento que diz que os justos sofrem porque Deus não é plenamente justo e bom. Olha isso, gente. Mas o livro de Jó responde de forma clara que esse tipo de entendimento não faz sentido, porque apesar do sofrimento do justo, Deus é totalmente justo, Deus é totalmente bom. Deus é bom, gente. O fato dele ter permitido que Satanás tocasse na vida de Jó, isso não quer dizer que Deus seja ruim. Deus, ele é bom e pronto. Pode falar, Tiago. Apenas um toque. Sim,
Sim. Mas no texto original fala, não toque na vida dele. Né? Porque Jó, além de perder tudo, apenas não lhe tire a vida, porque Jó, ele perdeu tudo, gente. E Satanás tocou na sua saúde também. Só não tocou na vida, não tire a vida. Glória a Deus. Obrigado, Alexandre. Mas o livro de Jó responde de forma clara que Deus ele é totalmente bom. Terceiro argumento, o livro de Jó testifica de forma indiscutível a respeito da bondade e da justiça de Deus. Alguém então pode argumentar que o justo sofre porque Deus não é capaz de livrá-lo do sofrimento. Que absurdo. Esse tipo de argumento coloca em dúvida a soberania de Deus. Mas o livro de Jó, ele reprova esse tipo de pensamento, porque o livro afirma que Deus é onipotente, portanto todas as coisas estão debaixo da sua soberania. Eles falam que Deus ele seria incapaz de livrar Jó. Meu Deus do céu, um absurdo. Nesse ponto encontramos um versículo, eu gostaria que você abrisse em Jó 42, versículo 2. É um livro que muita gente coloca em frases de para-choque de caminhão, e aqui o próprio Jó reconhece a soberania de Deus, quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Glória a Deus, aleluia. O quarto argumento, se Deus é absolutamente bom, justo e soberano, então outro argumento que pode ser levantado para explicar o sofrimento do justo é que tal sofrimento é um tipo de justiça retributiva por causa do pecado. Em outras palavras, esse tipo de pensamento diz que onde há sofrimento há pecado. Eu mandei no grupo que nós temos, há 15 dias atrás eu faltei de culto, porque eu estava acompanhando uma irmã. Ela estava internada lá no Odilon Beres, e ela faleceu agora à tarde. E nós estávamos lá. Pensa numa mulher justa. Pensa numa mulher que eu nunca ouvi da boca dela, ela falando mal de alguém. Uma mulher zelosa, misericordiosa, cristã, gente, cristã. E ela sofreu, irmãos. De 15 dias para cá, ela não falava, e estava aquele negócio, tira os aparelhos ou não. E o marido dela, o Galiene, foi visitar ela de ontem para hoje, porque os médicos pediram, e ele não conseguiu ficar no quarto de tão mau cheiro. As unhas dela já estavam roxas, querendo soltar. Pessoa viva, cristã. Puxa vida, aí a gente veio olhar para, isso é pecado, ela está pagando. Ela está pagando, só pode, não tem outra saída. Não, meus irmãos. Não mesmo. Existem coisas que nós não conseguimos dar uma resposta, meus irmãos, não conseguimos. Mas de forma geral, o livro de Jó também rebate esse tipo de ideia. Qual a ideia? Onde há sofrimento, há o pecado. Quinto argumento e último argumento, a mensagem do livro de Jó, então, trata do sofrimento do justo, afirmando que Deus é bondoso, justo e soberano, e o homem muitas vezes não é capaz de entender os sábios desígnios de Deus. Quando você vai ler o capítulo 28 de Jó, gente, Jó ele reconhece a soberania de Deus, ele começa a exaltar. Eu separei uma parte só, abra sua Bíblia em Jó 28, nós vamos ler 8 versículos, do 20 ao 28. Jó 28, do 20 ao 28. 28, sim. Podemos continuar, gente? Glória a Deus. Versículo 20. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte dizem aos nossos ouvidos, só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Versículo 25. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas,
Quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confiou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Aqui Jó, de forma poética, ele reconhece a soberania de Deus, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte. 6. Deus cumpre os seus propósitos de muitas maneiras, inclusive permitindo o sofrimento dos seus servos. Afinal de contas, Jesus Cristo, ele falou: aquele que perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Gente, isso é renúncia, isso dói. Nós não renunciamos só coisas fictícias, não. Nós renunciamos às nossas vontades, aquilo que alimenta a nossa carne, nós abrimos mão. Gente, a mensagem do Evangelho é um justo ir para a cruz. Isso é morte. Jesus, ele entregou a sua vida, sacrifício vivo. E nós vamos para Caribe? Não, é sofrimento, meus irmãos. É labuta. E eu não sei o que é labuta. Glória a Deus. Aleluia. Resumo do livro de Jó. O livro de Jó começa mostrando o sofrimento do justo de uma perspectiva divina. Ele começa com uma perspectiva divina, com o olhar de Deus. Os primeiros capítulos registram a cena de um desafio lançado no céu. Gente, eu coloquei isso aqui, mas eu não sou meio que mal, né? Mas é só para vocês entenderem de modo grosseiro, tá? É uma espécie de um desafio lançado no céu. Deus perguntou se Satanás havia observado a fidelidade de Jó. E Satanás, como ele é acusador, ele então prontamente ele afirmou: olha, Jó só te serve pela bondade, só por tudo que você tem feito a ele, pelas riquezas que você tem dado a ele. Incrível isso. O acusador, como é então Satanás, ele falou: olha, Deus, ele só é fiel a ti por conveniência. Na lógica de Satanás, Jó servia a Deus por interesse. Ou seja, a fidelidade era retributiva às bênçãos que Deus o dava. Então, o texto diz que Deus permitiu que Jó fosse tentado. Gente, literalmente, a gente vai ler o texto, nós vemos Deus falando: olha, vai lá. A gente, não dá, meus irmãos, assim, para nós olharmos para Deus com o nosso olhar material, com o nosso olhar terreno, porque dá-se a entender que é uma espécie de uma aliança, um planinho, então vamos juntos fazer, e não é, meus irmãos. O Senhor, ele está acima de todas as coisas, ele é soberano, ele é Deus. Então, a partir dali, Jó começou a ser provado e aperfeiçoado através de um terrível sofrimento. Jó foi atingido por calamidades de todos os lados. Ele perde os seus filhos, perde os seus rebanhos, perde a sua propriedade, perde tudo. Ele perde absolutamente tudo. Meus irmãos, eu não vou entrar nos versículos, porque é muita coisa e não vai dar tempo, tá? A partir do capítulo 3 em diante, o sofrimento é interpretado agora na perspectiva humana. Inicia na perspectiva divina e agora na perspectiva humana. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 3, versículo 1. Olha como é que muda, como é que a situação vai mudando. Está escrito assim: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu o menino. Ali Jó, ele começa a direcionar palavras pesadas, ele começa a murmurar, entende? No primeiro momento, Jó e seus amigos tentaram entender os motivos do sofrimento humano, à luz da realidade, da justiça e da bondade do Senhor. Nesse ponto aqui, o autor do livro de Jó registra os longos diálogos de Jó e seus amigos. Resumindo esses diálogos, que são vários, meus irmãos, são vários. Os amigos de Jó se mostraram insensíveis e fizeram uma avaliação equivocada. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Eles mostram insensíveis com a situação de Jó
e fizeram uma avaliação equivocada, aplicando os princípios bíblicos de forma errada. No final, eu quero adiantar, porque eu não vou aguentar guardar isso para mim. No final, Deus pega pesado com esses três, sabe? E eles falharam em reconhecer a soberania de Deus por trás do sofrimento. O que eles fizeram? Eles tiraram Deus da equação e tentaram olhar para Jó e falar assim: cara, você fez alguma coisa. Talvez você não lembra, Jó, mas você fez alguma coisa para merecer isso, porque Deus não pune o justo. E começaram a olhar para Jó e fizeram até uma lista de coisas possíveis que Jó havia feito. Incrível isso, meus irmãos, incrível. E isso vai acontecer nos dias de hoje. Eu queria aplicar isso aqui, meus irmãos. Isso acontece nos dias de hoje. Eu vou provar para vocês que isso acontece nos dias de hoje. Uma pessoa eu já vi vários cristãos falarem assim: um profeta, nossa, mulher de Deus, pastor, chegou para mim e falou assim: fizeram um trabalho para você. Gente, meu Deus do céu. Às vezes é permissão de Deus isso acontecer na sua vida, e nós atribuímos a Satanás, nós emprestamos o nosso ouvido para homens. Jó, por mais que ele blasfemou aqui, por mais que ele errou, porque se você vê, é justo, um inocente, sofrendo, perde tudo, perde os seus bens, ele é inocente aqui, meus irmãos. E a gente vai ver mais na frente Jó questionando a Deus, buscando justiça: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? E nós vemos aqui alguns amigos de Jó procurando nele alguma falha, mas tiraram Deus da equação. Não pode ser o Senhor que permitiu que isso acontecesse sobre a sua vida. E pode sim, meus irmãos, o justo, ele é tentado, o justo, ele precisa ser provado. Ele precisa ser provado, meus irmãos. Jesus foi provado, a gente não vai ser. Muito fácil. Eu já vi gente falando assim: eu ouvi falar que a pessoa falou que anotaram o meu nome, colocaram na boca do sapo, costurou. Jesus Cristo. Enterraram a calcinha da irmã lá no cemitério. Gente, não pensa. Não, gente, misericórdia, sangue de Jesus. Jó então confrontou seus amigos e rejeitou a argumentação deles. Mas Jó também não foi capaz de explicar ou procurar saber o verdadeiro motivo do seu sofrimento. Ele rejeita, mas ele só consegue rejeitar porque ele conhece a Deus. Então o fato de nós realmente conhecermos a Deus pode chegar um tanto de balela, meus irmãos. As pessoas podem chegar a falar tanta coisa com você, mas você conhece o Deus que você serve através da palavra. Amém? Glória a Deus. Depois disso, Jó traz um interlúdio sobre a soberania, destacando que ninguém é capaz de sondar a sabedoria de Deus. Somente Deus é possuidor de toda a sabedoria. Nós lemos isso lá, no capítulo 28. E que as habilidades humanas são limitadas. Então cabe ao homem apenas temer a Deus e obedecer aos seus preceitos. Glória a Deus. Em seguida é registrado um monólogo de Jó. Ele faz uma reflexão sobre a sua vida. Jó, ele afirma sua inocência e espera por justificação. Vamos ao texto? Jó 29. Jó 29. Versículo 1. Jó prosseguiu sua fala: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Gente, olha, como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Meu Deus, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Então, na sequência, aparece um homem chamado Eliú. Gente, esse camarada, ele chegou na hora certa.
Na hora certa. Esse camarada, ele chega e ele exorta Jó a entender que Deus pode estar por detrás do sofrimento do justo. Amigos de Jó, a quem ele tinha grande estima, chegaram e fizeram uma análise errada de toda a situação. Eliú chega e aponta um outro caminho. Por isso que às vezes é bom, às vezes não, meus irmãos, corrigindo, todas as vezes nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé. A resposta está nele. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jó 32. Olha que incrível. Então, esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo, mas Eliú, filho de Baraquel, de Brus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus, sendo que a própria palavra de Deus, mais à frente vai falar, quem nos justifica é... Glória a Deus, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Na parte final do livro de Jó, há os discursos de Deus direcionados a Jó, e também a humildade e o arrependimento de Jó em resposta às palavras de Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 38, por favor. E eu queria ler o capítulo 38 todo para a gente entender, amém? Versículo 1. Então, olha as perguntas que Deus faz para Jó. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Tem versões que falam redemoinho. E disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Que medo, gente. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez seja sábia, talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre os que foram postos? E quem colocou uma pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhes portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando eu vesti de nuvens e em densas trevas envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar as ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã? E mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar e já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Você poderá conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, meu Deus, pois você já tinha nascido. Olha que ironia, meu Deus, você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve, já abriu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos da tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos?
Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem no deserto, onde não há ninguém para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Vou beber água, irmãos. Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus? Quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela, você pode amarrar as lindas Pleiades, eu não sei o que é Pleiades, vou pesquisar depois, irmãos, para afrouxar as cordas do Órion. Pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se como uma inundação? E você que envia os relâmpagos e ele lhes disse: aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração, entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus, quando o pó se endurece e os torrões da terra aderem uns aos outros? Você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita do matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Meu Deus, vou parar aqui, irmãos. Aqui Deus faz um tanto de pergunta para Jó, tudo para mostrar para ele, abater a soberba, colocar ele no devido lugar. Aqui Deus estava de certa forma trazendo à existência a humildade de Jó, colocando ele em seu devido lugar. E eu creio que o Senhor está precisando fazer isso no nosso tempo hoje, nos colocar no nosso devido lugar. Somos filhos, aleluia. E essas perguntas percorrem os capítulos 39, 40 e 41. Pensa nisso. E o livro termina com os amigos de Jó sendo repreendidos por Deus em decorrência da falta de sensibilidade e por aplicar os princípios bíblicos de forma equivocada. Meu Deus. E no capítulo 42, Deus começa, fala de Jó reconhecendo que Deus é soberano. Ele reconhece, mas é incrível que, por fim, Jó ele acaba não sabendo da permissão de Deus, que Deus tinha dado a Satanás para tocar nos seus bens e na sua saúde. Ele acaba não sabendo. Já o esboço de Jó, meus irmãos, para nós finalizarmos. Jó, ele é consagrado rico. Satanás desafia o caráter de Jó. Satanás destrói as suas propriedades e filhos. Satanás ataca a saúde de Jó. A esposa de Jó reage de forma, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Oh, meu Deus. E Jó recebe a visita dos seus 3 amigos. Jó clama desesperadamente. Jó não aceita os argumentos dos seus amigos. Eliú desafia Jó a compreender a soberania de Deus. Deus responde a Jó em uma tempestade com perguntas. E Jó responde a Deus no capítulo 42, e Deus o restitui. Amém, meus irmãos? É esse o livro de Jó. Eu aconselho vocês a lerem. Eu sei que foi um pouco corrido, mas é porque nós teremos pré-batismo a partir do domingo que vem. Então, a minha parte que eu precisava terminar hoje. Então, me perdoe se foi muito corrido. Eu espero que vocês tenham entendido de forma panorâmica o livro de Jó. Amém? Fique sobre seus pés, vamos orar. Top. Obrigado, Marquinhos. Verdade.
verdade. Amém, irmãos. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem provocado, meu Deus, isso nessa igreja, e que nós possamos, Deus, nos submeter à Tua palavra, que nós possamos aprender, ó Pai, com o que Jó passou. Meu Deus, nós te pedimos perdão se por acaso atribuímos uma obra do Senhor a Satanás, meu Deus. E nós te pedimos, Deus, que abra o nosso entendimento, porque nós sabemos, ó Deus, que vamos conseguir identificar tudo se nós estivermos alinhados com o Senhor, se nós realmente tivermos intimidade com o Senhor. Pai, eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, tem um café lá em cima, tá?